A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus amados e queridos irmãos. Eu decidi gravar hoje uma mensagem para poder já deixar para amanhã. Hoje é domingo, hoje é 28 de julho de 2024, né? Já são 5 horas da tarde, muita gente aí se preparando para poder ir para a casa do Senhor, né? Outros já estão, outros já foram, louvado seja Deus. E eu gostaria de deixar já gravado aqui, já para os meus amigos e irmãos aí da rádio Web Palavra da Salvação, do nosso amigo e irmão Wellington Costa, cada um dos amigos e irmãos queridos que sempre estão ligados nessa programação, tanto pela rádio web. Você sabe a forma de poder baixar, né? A rádio. Eu sempre envio o link para os amados irmãos de segunda a sexta-feira, de 13 até as 15 horas. E à noite, pelo YouTube, também das 22 até as 23 horas. É uma horazinha de programa. Segunda a sexta, os amados irmãos sempre recebem o link aí, que o nosso amado irmão Wellington sempre envia, para que vocês estejam sempre conosco aí, para ouvir sempre uma meditação da palavra de Deus, para ouvir sempre algo da parte de Deus aos nossos corações, e também deixar o nosso abraço aos nossos amigos e irmãos aí do projeto Bom Samaritano também. Daqui a uma semana, né? Como eu estou dizendo, estou gravando hoje, domingo, mas acredito que daqui até a próxima segunda-feira eles estarão aí novamente com o projeto Bom Samaritano, levando não somente o alimento para o corpo, mas o alimento também para a alma daqueles que necessitam, que estão ignorados aí pela sociedade. Pois bem, eu quero deixar aqui para a meditação dos amados e queridos irmãos uma mensagem, sempre uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, sempre se encontra em Provérbios. É riquíssimo, é incrível como Provérbios é tão rico, Provérbios é tão fascinante, como foi tão bem-aventurado o rei Salomão ao escrever tais livros, né? Dá-se a autoria de Provérbios, também de Cantares e de Eclesiastes, e até alguns salmos também, a pessoa do rei Salomão. Mas em Provérbios é muito fantástico. Sempre indico aos amados irmãos poderem estar em propósito com Deus e poder abrir a Bíblia Sagrada, toda ela, mas Provérbios para mim é um livro muito fantástico e tem tudo a ver com aquilo que eu quero dizer para vocês no dia de hoje. A mensagem que se encontra em Provérbios capítulo 3, versículo 1 em diante diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão os anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Esse estribar aqui é se apoiar no teu próprio entendimento. No versículo 6, para não se alongar mais, só até aqui no versículo 6 do capítulo 3 de Provérbios diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amados, para mim poder estar trazendo essa mensagem para vocês nesse dia, eu sempre gosto de falar daquilo que nós temos vivido. E eu tenho vivido um tempo novo por 3 coisas que eu aprendi. Um tempo novo que eu estou dizendo é um tempo de mudança. Você sabe que muitas pessoas querem mudar o mundo, mas saiba que o mundo que você precisa mudar é o seu e o meu. Nós precisamos entender que o mundo pode ser mudado quando nós mudamos. Então, quando você muda, o mundo automaticamente também muda, porque muda a sua visão.
E uma das coisas que eu aprendi ultimamente é aprender. E isso parece assim uma redundância, mas eu aprendi a aprender. Eu estou procurando novamente a capacidade que a gente às vezes perde, e até existe um ditado que não é possível ensinar truques novos a um cão velho, né? E eu vejo que na nossa fé, na nossa caminhada de fé, nós nunca podemos parar de aprender. Esse é o primeiro ponto. Ser sempre pessoas dispostas a aprender. Sabe, o Salomão estava aqui dando seus conselhos deixando seus conselhos aos seus filhos, e esses conselhos para nós ainda, graças a Deus, estão conosco até os dias de hoje nas Escrituras Sagradas. Mas ele estava dizendo aos seus filhos para que eles sempre tivessem um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. Segundo ponto, que eu também tenho um pouco a ver com o primeiro ponto, é a capacidade de se adaptar, é a nossa adaptabilidade. Eu não sei se eu posso dizer assim, mas é a nossa capacidade de adaptação, de sempre nos adaptar não somente às coisas boas da vida, mas nos adaptar às circunstâncias difíceis que possam se apresentar diante de nós. Uma das coisas que faz com que muitos homens e mulheres de Deus até às vezes recuem ou retrocedam ou fiquem estagnados na sua vida é essa sua falta de adaptação. É como que uma vara seca, que ela não tem maleabilidade, ela não é maleável, né? Ela não tem aquela flexibilidade. Ela é uma vara seca que, se no momento que ela foi entortada, talvez ela quebre, talvez ela se rompa, talvez ela não consiga se erguer novamente. Isso pela falta de adaptação. E é o segundo conselho que eu quero dar para vocês. Em todo tempo estejam sempre dispostos a se adaptar ao novo, se adaptar à vida, se adaptar a gente tira também pelo tempo que a gente vive. Aqui no nosso país, principalmente aqui no Nordeste, a gente não tem as estações do ano assim bem definidas, né? Às vezes é só calor. Mas no mundo aí afora, onde as estações são bem definidas, o ser humano, ele precisa saber se adaptar. Se ele usar as mesmas roupas do frio no calor, ele vai morrer. Se ele usar as mesmas roupas do calor no frio, também ele vai morrer. Então, o próprio clima e a própria época, as próprias estações nos ensinam isso. Essa capacidade que nós não podemos perder jamais, de se adaptar, e não se adaptar somente ao clima e às estações, mas se adaptar às situações mais adversas, às situações mais complicadas que possam haver diante de nós. E isso mostra para aquele que tem isso no seu coração sabedoria. E esse é o terceiro ponto que eu quero dizer para vocês. Busquem. Se dos três aqui eu possa dizer para você, e que você possa abraçar bem de verdade, busque sabedoria. E não somente a sabedoria humana, não somente a sabedoria maliciosa, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos ser crianças da malícia, né? E devemos ser um gigante, um mestre na humildade, na nossa adaptação e na nossa forma de aprendizado e sabedoria. Então precisamos de mais, que nós busquemos muito a sabedoria que vem do alto. O apóstolo Tiago, na sua carta, vai dizer que nós precisamos realmente nos lançar diante de Deus, não buscar esta sabedoria do mundo que é diabólica, mas sim a que vem do céu, que é pura, que é de boa fama, que é proveitosa para toda boa obra em nossa vida. O próprio autor deste livro, que é o sábio Salomão, ou o rei Salomão, mostrou em diversas situações que a sabedoria que Deus disponibilizou para ele, porque ele assim o pediu. E alguém pode até perguntar: então como é que eu devo adquirir a sabedoria?
primeiro e simples, peça. Peça ao Senhor. E Ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? O Tiago vai falar sobre isso. E nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria, ela é proveitosa para toda boa obra que nós fazemos, para tudo na vida, para a criação de filhos, para os negócios, para viver a sua vida na fé, para viver a sua vida na criação dos seus filhos, para o seu autocontrole, para a inteligência, para a entrada e saída, para se fazer novas amizades, para se projetar para o futuro. São tantas e tantas formas de se utilizar a sabedoria, e nós devemos pedir. E a segunda coisa que o próprio sábio Salomão vai dizer, que aquele que quer sabedoria sabe que o princípio da sabedoria é temer a Deus, temer ao Senhor Deus. Haja temor em nosso coração e haja desejo de servirmos a Deus com temor e tremor. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é honrar a Deus, é reverenciar a Deus, é fazer com que as suas palavras e a sua presença em nós nos dê qualidades e virtudes que nós não teríamos se nós não aplicássemos no nosso coração esse santo temor. Porque ele vai dizer que o princípio da sabedoria, daquele que quer adquirir sabedoria, ele vai receber quando ele começar a honrar a Deus, a reverenciar a Deus, a respeitar as coisas de Deus e tudo aquilo que Deus fez e faz. Então aqui são esses 3 conselhos que eu dou para os meus amados irmãos. Primeiro, ter um coração ensinável. Segundo, ter a capacidade de se adaptar a toda e qualquer situação. E terceiro, buscar ter um coração sábio, tal qual foi também o do rei Salomão. Nós louvamos a Deus porque nós temos abraçado isso com muita sabedoria. Até a salvação que nós abraçamos em Cristo Jesus é porque o Espírito de Deus nos deu o entendimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Pai nos revelou através do seu Espírito a vontade de Deus para nós, e nós não fomos tolos, nem jogamos fora essa tão grande salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Antes, nós abraçamos com muita sabedoria e buscamos do próprio Espírito também viver em novidade de vida todos os dias da nossa vida, de forma a agradar a Deus, assim como Jesus fazia, em que ele crescia diante dos homens, mas crescia também diante de Deus em graça e sabedoria. Que nós tenhamos esse exemplo maior também para nós, para podermos assim fazer, ter um coração cheio de desejos de sempre aprender e a sermos melhores como filhos, como pais, como irmãos, como cidadãos, não somente cidadãos desta terra, mas cidadão do reino dos céus. E também temos a capacidade de se adaptar a toda e qualquer situação, de vermos verdadeiramente a situação e termos o desejo de se adaptar, temos o desejo de poder fazer sempre o nosso melhor em toda e qualquer situação, de forma a nos adaptar a ela. E terceiro, buscar um coração cheio de sabedoria, sabedoria que é essa que vem do alto. Vamos orar? Deus e Pai, queremos te agradecer, queremos te glorificar, queremos te enaltecer na beleza da santidade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por este privilégio de mais uma vez, de mais um dia, podemos, ó Deus amado, receber de Ti o Teu perdão, o Teu amor, a Tua graça, e recebermos, ó Deus amado, porque não esse desejo de aprendizado, esse desejo de ser adaptável, Senhor, a toda e qualquer situação. E também, ó Deus amado, sabedoria essa que vem do mais altos céus, sabedoria para a criação dos filhos, sabedoria para os negócios, sabedoria para os empreendimentos, sabedoria espiritual, sabedoria essa, meu Deus amado, também que encheu o coração do teu servo Salomão. Queremos, ó Deus amado, verdadeiramente isso em nós, porque sabemos isso, que isso faz bem para os relacionamentos, para as amizades, para os negócios, para o trato contigo, Senhor da glória, pela Tua palavra e pela oração. Deus, derrama sobre nós, Senhor da glória, sempre um coração, nos dá um coração
sempre manso, humilde, disposto a aprender, disposto, ó Deus amado, a estar sempre recebendo orientação da tua parte. Muito obrigado, meu Deus, por este dia. Te louvamos por todas as coisas e queremos, ó Pai amado, te bendizer na beleza da santidade, pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor há de fazer. No nome bendito de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Ficou um pouco escuro agora o final do vídeo, né, gente? É porque, como eu disse, já estamos aí no finalzinho da tarde, tá bom? Me perdoe se vocês não estão me vendo muito bem aí, mas eu acredito que dá para me ouvir bem, né? Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz.